Questão da Banca Sage Gran Rio do ano de 2013. O orçamento público apresenta uma série de características que marcaram o seu processo evolutivo. Considere as características a seguir. Primeira, as decisões orçamentárias são definidas a partir das necessidades das unidades organizacionais. Segunda, a estrutura do orçamento tem foco nos aspectos administrativos e de planejamento. Terceira, as ações de um programa governamental constituem unidades de decisão cujas necessidades de recursos são avaliadas em pacotes de decisão. Os itens listados assim constituem, respectivamente, características do orçamento. Ele coloca vários tipos de orçamentos aqui. Antes da gente ler, vamos falar aqui que ele está querendo dizer da evolução orçamentária, ou seja, o orçamento público no Brasil ele passou por diversas eras evolutivas, diversos tipos de orçamento que não necessariamente se excluem, mas vão se aprimorando, vão se atualizando. Então, quando ele fala de decisões orçamentárias definidas a partir das necessidades das unidades organizacionais, essas unidades são os órgãos e entidades da organização pública. Então, antigamente era feito assim, era avaliar somente o que precisa cada ministério, o que precisa cada secretaria. Esse é o orçamento tradicional, tá? Depois isso evoluiu e se percebeu que havia um programa de governo, projetos que eram implementados de melhor forma se fosse feito por mais de um órgão administrativo. Tá? Então tinha um programa lá, Minha Casa Minha Vida. Aí tem o Ministério da Cidadania, tem o Ministério da Economia. Eles agem em conjunto. Então, o orçamento não podia se limitar às unidades organizacionais. Aí você teve a questão da chamada gestão de projetos da administração. Então, programas, projetos e ações. E aí a gente está olhando para aspectos administrativos e de planejamento. E aí, mais recente, a gente tem o chamado orçamento de base zero. Por quê? Antigamente era feito assim. Eu fiz as despesas orçamentárias ali para determinados órgãos ou para determinados programas. E aí, no próximo ano, eu só repito esses itens e vou atualizando as minhas despesas. O problema disso é que se o programa não tiver sentido ou não estiver indo bem, você acaba cometendo erro e perpetuando ele. Então, o orçamento de base zero, ele diz que você tem que meio que começar tudo de novo, o planejamento orçamentário, com base nas demandas atuais da sociedade. E o termo-chave desse orçamento de base zero vai ser pacotes de decisão. Então, a gente, antes de ler, vamos com a definição de que aqui está falando tradicional, aqui do programático e aqui da base zero. Aí a gente, sabendo dessa ordem, já sabe que a letra A não está correta, porque diz programa, base zero e tradicional. Seria tradicional, programa e base zero. Tradicional, programa e base zero faz sentido, tá? A letra B. Por desempenho não faz sentido, a primeira é tradicional e moderno. Base zero é a última, desempenho de programa. Moderno, programa e por desempenho também não faz sentido. Sabendo, por exemplo, que esse termo, pacote de decisões, é típico do orçamento de base zero, você já acertaria a questão. Letra B é o nosso gabarito. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.